sempre bom estar aqui com vocês. Me sinto honrado e privilegiado por esta oportunidade. E eu vou ler o texto da Escritura e convido você para abrir comigo em Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Se você trouxe com você um papel e uma caneta, eu sugiro você anotar. Isso porque eu já descobri que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Mas talvez você não trouxe nem papel nem caneta, mas trouxe seu celular. De repente você pode anotar também, desde que você prometa de não ficar navegando pelos WhatsApp da vida. A minha esperança é que, ao anotar o que nós vamos partilhar, você possa amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, recordar essas anotações e trazer à memória aquilo que você vai ouvir nesta noite. Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? Bom, o contexto está muito claro. Estamos falando de 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa dos judeus. A festa que olhava para trás e relembrava a libertação da terrível e amarga escravidão do Egito. Olhando para o futuro, apontava para a cruz, onde Jesus haveria de, em breve, naquela semana, quebrar os nossos grilhões, abrir os portões de ferro da nossa prisão e nos tornar livres e redimidos. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na festa da Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Caravanas do mundo inteiro vinham para Jerusalém. E os romanos tinham muito medo de rebelião. Tanto é fato que, nessa festa, o aparato militar romano se transferia de Cesareia, que era o quartel-general de Roma em Israel, para Jerusalém. O governador mudava a sua residência oficial para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes da Páscoa, no palácio do sumo sacerdote, está escrito em Mateus 26, os sumos sacerdotes, ou os principais sacerdotes, melhor dizendo, juntamente com os anciãos, urdiram e tramaram a prisão de Jesus por traição, para matá-lo depois da festa. Mas
nós somos informados de que este fato estava já sendo dito por Jesus, quando ele afirma para os seus discípulos que ele haveria de ser preso, ser crucificado, de tal maneira que, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um plano perfeito, absolutamente eficaz de Deus. Quando os homens pensam que estão com as rédeas nas mãos, eles estão apenas cumprindo o propósito eterno de Deus. Deus continua no controle, Deus continua no comando. Mas é curioso, irmãos, que enquanto as autoridades religiosas de Israel tramam a prisão e a morte de Jesus, na vila de Betânia, uma família prepara uma ceia, um jantar, uma festa para Jesus. Jesus é esse personagem que provoca reações tão adversas. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é acolhido por uns e rejeitado por outros. Ele é alvo do ódio de uns e do mais acendrado amor de outros. Diz o texto que Jesus foi recebido, então, 2 dias antes da Páscoa, para um jantar, para uma ceia, na casa de Simão, o leproso. E eu não sei quem é esse Simão, a Bíblia não diz. Eu não sei se esse Simão é o pai de Marta, Maria e Lázaro. Eu não sei se esse Simão é o marido de Marta. Eu não sei se esse Simão é um amigo da família, porque a família de Betânia está presente nessa ceia. Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa também. Marta está servindo. Mas me intriga esse fato, que essa ceia acontece na casa de Simão o leproso. Esse homem tem um apelido, esse homem tem um epíteto, esse homem tem um adjetivo, esse homem tem um carimbo, esse homem tem uma marca. Ele é Simão o leproso. E eu pergunto a vocês, esse homem ainda era leproso? Ainda era leproso? E a resposta insofismável e categórica é claro que não. Porque se o fosse, ele não poderia ficar em casa. Se o fosse, ele não poderia receber ninguém para um jantar na sua casa. Se o fosse, ele deveria estar num leprosário. Mas se ele não era mais leproso, por que Marcos registra que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso? Para nos advertir de um grande problema, o perigo de rotular as pessoas, o perigo de marcar gente, o perigo de impor carimbo em pessoas, de fazer uma tatuagem existencial na alma das pessoas. Sabem por quê, irmãos? Que quando você rotula gente, mesmo depois que o rótulo não serve mais, ele continua. Porque Simão foi leproso, no imaginário popular, ele era leproso o resto da vida, ainda que curado da lepra. Mas nessa casa, uma mulher se destaca. Aqui em Marcos, essa mulher é incógnita, ela não tem nome. No texto paralelo de Mateus 26, essa mulher não tem nome. Mas no texto paralelo de João 12, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. A vida de Maria pode ser resumida em 3 passagens, porque ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E nas 3 vezes que ela aparece no Novo Testamento, revelando-nos uma espiritualidade saudável, ela está aos pés de Jesus. Em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. Em João 11, aos pés de Jesus para chorar. No texto lido, aos pés de Jesus para agradecer. Não há melhor lugar para você estar do que aos pés de Jesus. A única maneira de vivermos uma vida espiritual saudável é aos pés de Jesus.
Mas aqui nesse texto, Maria tem 8 verdades para nos ensinar, e é sobre essas verdades que eu quero partilhar com você, e gostaria que você anotasse. O texto diz que enquanto Jesus estava reclinado à mesa, vem Maria então com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. E diz Mateus 26 que esse vaso está cheio de um perfume preciosíssimo, em grau superlativo. E diz João 12 que esse perfume tem em torno de 1 libra de perfume, quase meio quilo, quase 500 gramas de perfume. E diz o texto que esse perfume era de uma essência chamada nardo, raríssima, mas era uma essência não híbrida, não misturada, mas de nardo puro, e que esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários, salário de 1 ano de trabalho, e que ela vem e não abre este vaso, ela quebra o vaso, e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus, e diz João 12 que a casa se encheu com esse perfume, e que esse perfume escorre sobre o corpo de Jesus, e que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Portanto, a primeira verdade que eu aprendo com Maria, está aí no versículo 8, eu quero que você confira. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Quando eu leio isso no verso 8, me vem uma pergunta ao coração. Eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas fazemos com a motivação errada. A grande pergunta é: eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Tudo o que eu posso? Quando me vem à mente este fato, recordo-me que no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha, um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa um movimento de oração na Alemanha, que dura 100 anos, 24 horas por dia, ininterruptamente. E aquela geração chamada dos moravianos vão produzir um dos mais importantes avivamentos da igreja, e vão desembocar num dos mais importantes movimentos missionários da história da igreja, a ponto dos moravianos, cada 25 moravianos, sustentarem um missionário fora da Alemanha, e eles eram pobres. Alguns deles, ouvindo que havia povos remotos, longínquos, distantes, nunca tocados pelo Evangelho, se vendiam como escravos, para comprar a passagem de ida, para ficarem no meio desses povos tão longínquos e distantes e remotos, o resto da vida, para pregar-lhes o Evangelho da graça de Deus. Diante de um testemunho assim, eu me pergunto: eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Marcos relata, usando as palavras de Jesus, que Maria fez o que pôde. Essa é a primeira lição que Maria me ensina, de uma espiritualidade saudável. A segunda lição que Maria me ensina é que ela não apenas fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Veio uma mulher por trás de Jesus, com um vaso de alabastro, quebrou o vaso e derramou todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Agora vamos entender uma coisa, irmãos. Esse perfume era de nardo
puro, nardo é uma essência da qual se faz o perfume preciosíssimo. Essa essência não era apenas caríssima, mas era raríssima, porque não se produzia essa essência em Israel. Essa essência era produzida de um arbusto seco lá das cordilheiras do Himalaia, que vinha em lombos de camelos, e que era tão cara, que cada grama dessa essência custava 1 denário. 1 denário era o salário de um trabalhador durante um dia inteiro. Agora pense comigo o que é você trabalhar o dia inteiro para comprar 1 grama de uma essência. Esse perfume não se achava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, e sendo acondicionado nesse vaso de pedra chamada pedra de alabastro. Agora ela pega esse perfume, esse vaso que está cheio desse perfume preciosíssimo, dessa essência caríssima, e preste atenção, que ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, e derrama tudo sobre a cabeça de Jesus. Mas por que ela quebra o vaso, irmãos? Porque ela quer dizer para nós o seguinte: eu não quero que sobre nem uma gota, eu quero que tudo seja colocado a serviço de Jesus. Quando você tem um perfume caro, como é que você usa? Você pega e molha a ponta do dedo, passa um pouquinho na orelha, passa um pouquinho do lado de cá, e você pensa assim: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Pois ela quebra o vaso para dizer o seguinte: eu quero entregar tudo agora para Jesus. Ela não apenas fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Tem hora que eu fico olhando, irmãos, para o cenário religioso mundial, e chego à conclusão que há pessoas que não conhecem a Deus, que servem a outros deuses, aos ídolos, e são mais zelosas em servir aos seus deuses do que nós em servir ao Deus da nossa vida. Eu estive pregando recentemente em Portugal, na cidade do Porto, e fui visitar uma cidade próxima a Coimbra. Na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, no asfalto. E eu perguntei: onde essas pessoas estão indo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: que distância elas estão andando a pé? 400 quilômetros, 300 quilômetros. E eu fiquei imaginando o seguinte: que há muitos crentes que moram na cidade onde está o templo, moram no bairro da igreja, tem carro, tem ônibus. Se está chovendo, não vai porque está chovendo. Se está frio, não vai porque está fazendo frio. Está calor demais, não vai porque está fazendo calor demais. Se dá um feriado, corre logo para longe. E os pagãos nos envergonham, e os idólatras nos envergonham, porque muitas vezes são mais zelosos em servir aos seus ídolos que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava lendo a história de uma mulher na Índia, que faz uma longa jornada com uma criança doente nos braços, com outro filho saudável do seu lado. E alguém aproxima-se daquela mulher e pergunta: onde a senhora está indo? Ela respondeu: eu estou indo ao rio Ganges, sacrificar um dos meus filhos aos deuses. Você sabe que na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Mas a pessoa pergunta para ela: mas qual desses filhos a senhora vai sacrificar aos deuses? O doente ou o saudável? E ela perguntou: o que é que você acha? É claro que eu vou sacrificar o saudável, o melhor. Bom, Deus não aceita sacrifícios humanos.
Mas a experiência dessa mulher retrata para nós que muitas vezes os pagãos são mais fiéis aos seus deuses e aos seus ídolos do que nós o somos ao Deus da nossa salvação. Maria fez o que pôde. Maria fez o seu melhor. Terceiro lugar, Maria fez sacrificialmente. Talvez você pergunte assim: bom, eu não entendo uma coisa, como é que uma mulher pobre, que morava numa vila pobre, num país dominado politicamente por um império, gasta tanto dinheiro num perfume? Porque se o perfume foi avaliado em mais de 300 denários, significa que aquele perfume custava o salário de um ano de serviço. Por mais pobre que uma pessoa seja hoje, jamais alguém investe um ano de trabalho num vidro de perfume. Já disse para vocês que esse perfume não se achava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, e sendo colocado neste vaso de pedra. Mas por quê? Para você entender isso, você tem que entender a cultura israelita, você tem que entender a cultura judaica, você tem que entender que a moça começava a se preparar na compra deste perfume preciosíssimo para o dia mais importante da sua vida, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. E ela comprava grama a grama, gota a gota, e acondicionando nesse vaso de pedra para o grande dia, esperado dia do seu casamento. Pois Maria pega aquilo que é aguardado para o dia mais importante da sua vida, para o dia mais sonhado da sua história, para o dia mais feliz da sua agenda, e diz: aquilo que é mais importante para mim, aquilo que é mais caro para mim, aquilo que tem mais valor para mim, aquilo que é mais significativo para mim, pois é isso que eu quero entregar para Jesus. Eu quero dar não apenas o que eu posso, eu não quero dar não apenas o meu melhor, eu quero dar de forma sacrificial. Pergunte ao seu coração, se você está fazendo alguma coisa para Jesus, que você possa dizer: o que eu estou fazendo é de forma sacrificial. Quarto lugar, Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez de forma sacrificial, mas em quarto lugar, ela fez apesar das críticas. Confira comigo os versículos 4 a 6. Está escrito aí, que indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? E eu quero dizer para você uma coisa importante nesta noite. Eu nunca vi ninguém fazendo algo relevante, importante para o reino de Deus, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não faz nada importante para a obra de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós somos movidos a um medo de críticas. Até no culto, sabia? Até no culto. Você vem para a igreja, você adora a Deus, e aí você quer ter uma expressão espontânea de adoração, e você fica com medo. Mas o que é que o irmão vai pensar de mim? E se as lágrimas brotarem, você fica com medo. Que pensa que o irmão do lado vai pensar que você é um emocionalista piegas. Aí você se engessa. Porque você está com mais medo de ser criticado por quem está do seu lado, de expressar a sua devoção e a sua adoração a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Maria enfrenta 3 críticas severíssimas aí. Primeira crítica está no versículo 4. Notem vocês: indignaram-se alguns contra ela. A pergunta é: quem são esses alguns aqui? Quando você vai para Mateus 26, esses alguns aqui são os discípulos de Jesus, a liderança da igreja. Quem devia estar feliz com a atitude dela, ou quem devia estar imitando a atitude dela, está indignada contra ela. O que é indignação? É raiva.
Mas por que eles estão indignados? Porque ao verem o valor da oferta dela, diz assim, é um desperdício. Mas o problema deles não é o valor, o problema deles é o endereço. Se tivesse dado para os pobres, disseram, tudo bem, mas para Jesus é desperdício. O problema deles não é o quanto Maria deu, o problema deles é para quem Maria deu. Para os pobres não tem problema, mas para Jesus é demais, é desperdício. Ficaram indignados contra ela. Primeira crítica, indignação. Veja o versículo 5, a segunda crítica. Está escrito aí, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Quem avalia o perfume em mais de 300 denários, você vai ver no contexto de João 12, foi Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo. E a motivação dele era embolsar o dinheiro. Tanto é fato que é dessa cerimônia que ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas notem vocês que murmuravam contra ela. Segunda crítica, murmuração. Primeira indignação, segundo murmuração. Você sabe o que é murmuração? É aquele negócio que fermenta o ambiente, que azeda a alma, que torna o ambiente pesado, que vai contaminando todo mundo. Mas não só murmuravam, murmuravam contra ela, contra ela. Terceira crítica, estou no versículo 6, confira aí comigo. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Então quais são as três críticas? Indignação, murmuração e molestação. A palavra molestar hoje é um palavrão, não é não? Dá até cadeia. Faltaram apertar o pescoço de Maria. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você precisa fazer o que você pode. Você precisa fazer o seu melhor. Você precisa fazer de forma sacrificial, apesar das críticas. As pessoas estão indignadas contra você? Continue fazendo a obra. As pessoas estão murmurando contra você? Continue fazendo a obra. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo a obra. Paulo chegou a dizer o seguinte: se eu procurasse agradar a homens, nem servo de Cristo eu seria mais. Faça a obra de Deus, trabalhe para Deus, desenvolva uma espiritualidade saudável, ainda que isso provoque críticas, as mais duras, as mais descaridosas, daqueles que deveriam elogiar você. Faça a obra, ainda que apesar das críticas. Quinto lugar, vamos recordar os 4 primeiros? Ela fez o que pôde, ela fez seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas. Quinto lugar, ela fez só para agradar a Jesus. Se você ler nos textos paralelos, diz que ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Bom, isso aqui para a nossa cultura não quer dizer nada. Mas para a cultura israelita isso queria dizer muita coisa. Sabem por quê? Porque naquela cultura israelita uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Era um escândalo. Era a mesma coisa de botar em dúvida a reputação dessa mulher. Agora preste atenção, que quando você ama Deus, quando você ama Jesus, quando o seu amor é profundo, quando a sua gratidão é eloquente, você não consegue viver dentro de determinadas cercas muito estreitas. Você quebra protocolos, você rompe paradigmas, você excede. E Maria não ficou preocupada com o que as pessoas iam pensar dela, o que as pessoas iam falar dela. Ela só tinha um vetor que governava a sua alma, ela só tinha um propósito que dirigia o seu coração, ela só tinha um desejo na sua vida que era agradar a Jesus.
Hoje, irmãos, às vezes a gente tem que agradar muita gente, até na igreja, sabia? Você tem que agradar aquele irmão, aquela irmã que foi um membro fundador da igreja, entendeu? Lançou a pedra fundamental, conhece cada tijolo da parede. Tem que agradar, porque se desagradar essa família aí, você está encrencado. Tem que agradar aquela família tradicional da igreja, porque aquela família, tudo começou com ela. Se desagradar essa família, você está enrolado, você está encrencado. Você tem que agradar aquele irmão que tem o dízimo mais robusto da igreja, porque se ele sair da igreja, desarticula a economia da igreja. Então tem que agradar esse irmão, mas tem que agradar também fulano, tem que agradar Beltrano, tem que agradar ciclano, e de repente vão agradando tanta gente, que a gente perde o foco de que tem que agradar só a Jesus. A quem você está querendo agradar? Maria tinha uma preocupação: agradar somente a Jesus. Apesar das críticas, eu tenho um propósito: agradar somente a Jesus. Sexto lugar, vamos recordar os 5 primeiros? Ela fez o que pôde. Segundo, ela fez seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto, ela fez a pessoa certa. Confira aí o versículo 6 e 7. É escrito assim: mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Bom, será que Jesus está aqui nos ensinando que os pobres podem ficar para depois? Será que Jesus está ensinando aqui que os pobres não são importantes? Será que Jesus está ensinando aqui que os pobres não devam ter prioridade na nossa agenda? É isso que ele está ensinando aqui? E a resposta é não, claro que não. Nós, como cristãos, seremos avaliados no dia do juízo pelo ministério de misericórdia. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque estive com fome e me deste comer, estive com sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fostes ver-me, doente e me visitaste, forasteiro e me abrigaste. Mas quando te vimos assim, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Por falso entendimento desse texto, se cria na América Latina, na década de 60, uma falsa teologia, chamada de teologia da libertação. E um dos protagonistas dessa falsa teologia, aqui do Brasil, disse que reino de Deus não é o governo de Deus no coração das pessoas, mas é justiça social. Novo nascimento não é o que nós chamamos de nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, ser nova criatura, mas é dar pão a quem tem fome e encher a panela do pobre. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: ninguém entra no céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto. Ajudar os pobres não é a causa da salvação. Ajudar os pobres é resultado da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo. Ajudar os pobres não é um substituto do Evangelho, ajudar os pobres é consequência do Evangelho. Quando você socorre o necessitado, você o faz não para alcançar o favor de Deus, você o faz porque já foi alcançado pelo favor de Deus. Quem move você a estender a mão ao aflito é o Senhor Jesus. Porque se não for o Senhor Jesus que move você a socorrer o aflito, você socorre o aflito, mas essa obra não tem valor a Deus, porque você está tentando substituir a graça de Deus pelo seu mérito. Então Maria nos ensina uma verdade absoluta: ela fez a pessoa certa. Notem que os discípulos queriam priorizar os pobres,
E Jesus está dizendo que você não substitui o Evangelho, você expressa a verdade do Evangelho. É Jesus quem nos move à caridade, é Jesus quem nos move à misericórdia, é Jesus quem internece o nosso coração para nós repartirmos o que temos com aqueles que estão aflitos à nossa porta. Ela fez a pessoa certa. 7º lugar, vamos recordar os 6 primeiros? Ela fez o que pôde, ela fez seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa. 7º lugar, ela fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender isso aqui, irmãos. Nós estamos falando de uma cena que aconteceu, quanto tempo mesmo? 2 dias antes da Páscoa. Pois então é dessa cerimônia que Jesus mais tarde vai sair para entrar em Jerusalém. A cidade está apinhada de gente, 5 vezes a sua população. E Jesus entra montado num jumentinho, lá a partir do Monte das Oliveiras, e as multidões vão à sua frente, espalhando ramos pelo caminho, e cantando e celebrando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele desce a montanha das Oliveiras, atravessa o vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte Moriá, onde está o templo belíssimo, majestoso, a porta de entrada da cidade antiga. E diz a Bíblia em Lucas, que quando ele entra na porta da cidade, ele começa a chorar. E o texto diz que Jesus chorou convulsivamente, é o texto grego. E ele chorou porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Ele chorou porque Jerusalém tapou os ouvidos à voz do Evangelho. Ele chorou porque Jerusalém endureceu seu coração e rejeitou a oferta da graça. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele chorou porque viu Jerusalém sendo massacrada pelos romanos, e porque ele viu o templo sendo destruído, e porque ele viu a dispersão dos judeus, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Ele entra. Logo depois ele vai para o cenáculo com os seus discípulos. Ele não fala mais para o povo, ele não fala mais para a multidão, e ali no cenáculo ele lava os pés dos seus discípulos, ele fala do seu amor pelos seus discípulos, ele fala da casa do Pai, ele fala do céu, ele fala da segunda vinda, ele fala do derramamento do Espírito Santo, o outro Consolador, ele fala da sua paz, ali ele ora pelos seus discípulos, ali ele institui a ceia, quebra o pão, parte o pão, distribui o cálice, inaugura nova aliança, ali ele canta um hino e desce do Monte Sião, vai descendo o Monte Sião, vai atravessando o Vale do Cedron, e ele se dirige aos seus discípulos nesses termos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro logo diz: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E então atravessam o Vale do Cedron, mergulham no sopé do Monte das Oliveiras, ali tem um jardim, o horto do Getsêmani, prensa de azeite. E diz a Bíblia que Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vem comigo, vem comigo. E então ele abre o coração para eles, e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus os deixa e avança um pouco mais, e prostra-se sobre os seus joelhos, o Criador do universo, o Rei da glória, está com o rosto no chão, e diz Hebreus 5:7, que ele oferece àquele que poderia livrá-lo, forte clamor e lágrimas, e ele ora e ele chora, ele ora e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele se volta para os discípulos, eles estão dormindo, e Jesus acorda Pedro e diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, a carne é fraca, o espírito está pronto.
Ele volta e dobra os seus joelhos, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, diz: Pai, se possível passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele volta para os discípulos, eles estão dormindo, e ele volta a terceira vez, e se prostra sobre os seus joelhos, e ora e chora, e ora e chora, e diz a Bíblia que o seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele molha o chão com as suas lágrimas, e com o seu sangue. Vem um anjo de Deus, e o consola. Ele se levanta, robusto, determinado, corajoso, e caminha dali para frente, para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Se volta para os discípulos, eles estão dormindo, e Jesus os acorda, dizendo: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Naquela noite ele é preso, porque chegara a sua hora. Para essa hora ele havia vindo ao mundo, hora agendada na eternidade, hora marcada pelo Pai. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote. Lá está o sinédrio, na escalada daquela noite, tramando e urdindo a sua morte, contratando testemunhas falsas para acusá-lo. Acusam-no de 2 terríveis crimes: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Na sexta-feira de manhã, levam Jesus para o pretório romano, e Pilatos, o governador, contra a sua consciência e contra a evidência dos fatos, condena Jesus à morte, e morte de cruz. Naquela sexta de manhã, Jesus sai carregando um leio maldito, debaixo de vaias e apulpos de uma multidão tresloucada e sangue sedenta. Às 9 horas da manhã, Jesus é preso naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Ele é sepultado. Vem o sábado, o silêncio da morte. No domingo de manhã, ainda escuro, as mulheres vão ao sepulcro. Para quê? Para levar perfumes, ungüentos, bálsamo, para embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas chegam, uma surpresa: o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, e um anjo está sentado na pedra que tapava aquele túmulo, e o anjo olha para elas e pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para as mulheres? Tarde demais, agora ele não precisa mais. Vocês perderam o tempo certo, perderam a ocasião certa. Agora não precisa mais de bálsamo, agora ele está vivo, ressurreto, de um corpo de glória. Ele não precisa mais desse perfume. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Há determinadas coisas na vida que nós ou as fazemos hoje, ou jamais as faremos amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem que dizer para sua esposa: eu te amo, fale isso hoje. Se você tem que dar um abraço no seu marido, dê hoje. Se você tem que pegar seu filho adolescente, botá-lo no colo, dar um beijo nele, dizer: meu filho, minha filha, eu te amo, fale isso hoje. Eu conheço crente que ama os filhos, mas que nunca abraçaram os filhos, que nunca deram um beijo nos filhos. Ah, mas eu não sei, essa não foi minha cultura. Aprenda. Se você tem que dizer para o irmão da sua igreja: meu irmão, eu te amo, fale isso hoje. Se você tem que dizer para o seu pastor: eu te amo, fale isso hoje. Sabe uma das coisas que mais me chocam na cultura brasileira? São os nossos funerais. Os nossos funerais. Está o caixão estendido ali, o morto, cercado de flores. Meus irmãos, é muito elogio. É uma rasgação de seda sem fim. É o melhor pai do mundo, é a melhor mãe do mundo, é o melhor marido do mundo, é a melhor esposa do mundo, é o melhor filho do mundo, é o melhor crente do mundo. É muito elogio para o morto, mas o morto não escuta mais nada. Mais nada. Para que tanto elogio para ele? Eu fui num funeral, certa feita em Vitória. Eu contei 63 coroas de flores, 63, teve que contratar um caminhão só para levar as flores, e eu fiquei pensando: meu Deus, coitado do defunto,
não consegue cheirar um botão de rosa a mais. Para que tanta flor para ele? Talvez para aliviar a consciência. Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque a voz da culpa, do remorso, é mais forte do que a voz da gratidão. Eu rodo por esse Brasil afora, eu vejo templos, salões sociais, salas de escola dominical dedicada ao fulano, ao beltrano, ao ciclano, uma placa bonita de bronze. Este salão é dedicado em homenagem ao irmão fulano de tal. E eu pergunto, quem é esse irmão fulano de tal? O irmão que já morreu há 10 anos. Fala, mas agora não adianta mais. Para que homenagear um irmão que morreu há 10 anos? Ele não vai ser sensibilizado com isso não, meu irmão. Se você tem que homenagear alguém, homenageie em vida. Você tem que fazer alguma coisa para alguém, faça em vida. Faça hoje. Deixa eu ilustrar isso com uma história bíblica. Vocês já ouviram falar de Davi, não já? Sabe quantos anos o Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão? 11 anos. 11 anos. O filho precisou fugir do seu país, buscar asilo político fora de Israel. Por intervenção de Joabe, Davi permitiu Absalão voltar para Jerusalém, mas Davi mandou um recado: ele pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele não. Ele volta, mas eu não quero falar com ele não. Ele volta, mas ele para lá e eu para cá. Já pensou o que é um filho escutar isso de um pai? Passaram-se 7 anos. Um dia Absalão chamou Joabe lá na casa dele, disse: Joabe, vai lá, dá um recado para o meu pai. Fala para o meu pai que se ele tem alguma coisa contra mim, que ele me mate, mas que ele fale comigo. Eu não aguento mais esse silêncio, eu não aguento mais essa distância, eu não aguento mais essa mágoa, eu não aguento viver longe do meu pai. Sabe o que Davi fez depois de 7 anos de mágoa? Recebeu Absalão no palácio, deu um beijo no rosto dele, não falou uma palavra para ele depois de 7 anos de mágoa. Sabe o que Absalão fez? Saiu dali, foi para a porta do palácio, furtar o coração do povo. Agora presta atenção comigo. Se existe uma coisa que Davi não tinha, era inocência. Era ser um camarada assim, pastel, desligado da vida. Davi era um estrategista militar. Davi sentia no ar cheio de conspiração. Sabe quantos anos o Absalão ficou assim? 4 anos. Sabe por que ele ficou assim 4 anos? Para pelo menos o pai ir lá para confrontá-lo, para brigar com ele, para chamar a atenção dele, para provocar uma conversa, um acerto de contas. Passaram-se 4 anos nas barbas do Davi e ele não foi lá. Depois de 11 anos, Absalão diz: eu não quero agora conversar com meu pai, eu não quero mais o perdão do meu pai, eu não quero mais me reconciliar com meu pai, agora eu quero matar meu pai, agora eu quero tomar o trono do meu pai. E Davi tem que travar a pior guerra da história dele, contra o próprio filho. Ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é ser morto pelo filho, qualquer resultado é derrota. 11 anos, nessa infeliz guerra, Absalão morre. E o Davi, que passara 11 anos calado, magoado, ressentido, silencioso, agora desabotou a alma e despeja em catadupas, torrentes de declarações de amor. Ah, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Tarde demais, Davi, tarde demais. O menino está no caixão agora. Não adianta falar que ama, não adianta mais. Agora não pode ouvir você. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje. Se você tem que falar uma palavra abençoadora para alguém, fale hoje, no tempo certo. 8º e último lugar, vamos recordar os 7 primeiros? Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto, ela fez
A pessoa certa. Sétima, ela fez no tempo certo. Oitavo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Confira comigo o versículo 9. Está escrito assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Sabe o que me impressiona? É que aquilo que Maria fez no recôndito de uma humilde casa, na humilde vila de Betânia, está sendo proclamado agora dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. Sabem por quê? Porque ela fez com reflexos para a eternidade. Isso me leva a fazer uma pergunta: estou vivendo hoje de tal maneira que a minha vida, o meu exemplo, as minhas ações, as minhas palavras vão influenciar as futuras gerações? Eu não sei se vocês pensam sobre esse assunto. Eu me flagro pensando isso de vez em quando. Se Jesus não voltar antes, e nós morrermos, 50 anos depois, alguém ainda se lembrará de nós? Teremos deixado um legado que ainda influenciará as futuras gerações? Pense comigo, que frase resumirá a sua vida, que vai estar escrito numa tábua de mármore branco, e em cima da sua sepultura como sua lápide? Que frase é essa, que vai resumir sua vida? Que quando alguém passar por lá, 50 anos depois que você estiver sepultado, espanar a poeira e ler a frase, coração aquecer, diz: esse homem, essa mulher andou com Deus, esse homem, essa mulher influenciou a sua geração e ainda a nossa, nos dias de hoje. Pense comigo, se Jesus não voltar antes, seu bisneto, sua terceira ou quarta geração estiver manuseando um álbum velho, e uma criança botar o dedo em cima da sua foto, e perguntar: mas quem foi esse aqui? Quem foi essa aqui? E quem está com essa criança no colo começar a chorar e diz: esse aqui, essa aqui, foi alguém que nos ensinou a andar com Deus. Vivendo com reflexos para a eternidade. Irmãos queridos, às vezes nós estamos vivendo só para a nossa geração, só para nós, para o nosso deleite, para o nosso prazer, para o nosso contentamento, mas nós não estamos semeando para o futuro. Eu quero encerrar trazendo 2 exemplos, um negativo, um positivo. Pensa comigo na história do rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias era filho de Manassés, um homem perverso, mas que Ezequias foi um homem de Deus. Não houve ninguém igual a ele antes dele, nem depois dele, como rei. Ezequias começou a reinar com 25 anos. Reinou 29 anos. Morreu com 54 anos. Quando ele tinha 39 anos de idade, eu penso que um homem com 39 anos está no auge do seu vigor físico e intelectual. Ele ficou doente para morrer. Além disso, ele foi ameaçado pelo mais poderoso império da época, o Império Assírio. E Deus mandou o profeta Isaías na casa dele com uma mensagem urgentíssima: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Lembrem que ele não mandou botar a vida em ordem, mandou botar a casa em ordem. Porque não basta você apenas andar com Deus, sua casa precisa andar com Deus. E diz a Bíblia que só sobrou para o rei uma parede, e para a parede ele se voltou, e chorou, e orou, e clamou aos céus. E diz a Bíblia que Deus ouviu a sua oração, imediatamente. E mandou o profeta de volta à casa dele e disse: Ezequias, Deus ouviu sua oração, Deus viu suas lágrimas, e Deus vai te curar, e Deus vai te livrar do poder da Síria, e no terceiro dia subirás à casa de Deus.
Esse milagre foi tão grande, foi tão extraordinário, que Deus mexeu na estrutura do universo para atender a oração dele. Deus fez retroceder a sombra do relógio de Acais 10 graus. Esse milagre foi tão grande que reverberou para fora do território de Israel, chegou lá na grande Babilônia. E o rei da Babilônia, ao saber desse milagre, compra um presente, escreve uma carta, manda uma comitiva visitar o rei Ezequias em Jerusalém para congratular-se com ele por este grande milagre. Sabe o que aconteceu ao receber a comitiva? Em vez de dar testemunho da grandeza de Deus, do poder de Deus, do milagre de Deus, das maravilhas de Deus, ele abriu o seu tesouro, o seu palácio, a sua casa real, para mostrar quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão influente ele era. E a Bíblia diz que ele engrandeceu o seu próprio coração. Isso foi mal aos olhos de Deus. Aí Deus manda a casa dele, o profeta Isaías chegou e perguntou: e aí, rei Ezequias, você recebeu uma delegação estrangeira aí? É verdade. E de onde era? Muito distante, lá da Babilônia. E aí, o que você fez? Eu abri meu palácio, abri os meus tesouros, eu mostrei tudo que eu tenho, quão rico, quão forte, quão poderoso eu sou. E aí diz que o profeta Isaías diz: pois é, o que você fez foi mal aos olhos do Senhor, você não correspondeu ao milagre que Deus fez na sua vida. Pois então, Deus manda dizer para você o seguinte, rei Ezequias: esse povo da Babilônia virá daqui a alguns anos, e tudo que vocês ajuntaram, tudo, vai ser levado embora para o cativeiro. E tem mais, Ezequias: dos filhos que tu gerares, serão levados embora como escravos. E tem mais, Ezequias: esses filhos serão eunucos. Sabe o que significa isso? Eles serão castrados e não vão poder gerar mais. Você quer uma tragédia pior que essa? Sabe qual foi a resposta de Ezequias para o profeta Isaías? Boa é a palavra que tu disseste. Boa? Você está louco? Você perdeu o juízo. Deus está falando que virá a Babilônia e vai levar tudo embora, que os filhos vão ser levados cativos, que vão ser castrados, e você diz que boa essa palavra. Você está louco, homem? Sabe por que eu disse isso? Boa essa palavra, porque eu terei paz nos meus dias. Trocando em miúdos, sabe o que ele está falando? Me perdoe da expressão, que as futuras gerações se danem, eu não estou nem aí, eu não vou estar mais vivo. O que me interessa é que enquanto eu estiver vivo, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Depois que eu morrer, que se vire, que se dane os outros, eu não estou nem aí. Que lástima, que tristeza. Alguém que vive só para a sua geração, só para o seu bem-estar, e não tem nenhuma postura de investir nas futuras gerações. O que você está fazendo para investir nas futuras gerações? Vou dar um exemplo positivo. Vou tirar esse exemplo da Lida missionária. Acho que vocês já ouviram falar em David Livingstone. Foi missionário inglês, serviu a Deus na África, muitos anos. Ali ele viveu, ali ele adoeceu, ali ele morreu. Quando ele morreu, os ingleses vieram para a África, para ir levar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses: vocês poderão levar o corpo dele, mas o coração dele fica na África, o coração dele vai ser sepultado na África. Ele amou a África, ele serviu a África, ele morreu na África, e o coração dele ficará na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e lá tem uma placa de bronze na parede, com os seguintes dizeres: para a glória de Deus,
e em memória de David Livingstone. Pegaram o corpo dele, levaram para a Inglaterra, para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o túmulo mais visitado na abadia de Westminster? Não é dos reis, nem dos nobres, é de David Livingstone. Lá também tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Oh, irmãos, a pergunta é essa: estou vivendo hoje para a glória de Deus? Para que as futuras gerações possam recordar o meu legado e conhecerem a Deus e andarem com Deus? Ou nossa memória será apagada? Hoje, 24 de agosto de 2016, na cidade americana São Paulo, exatamente às 21 horas e 22 minutos, a profecia de Jesus se cumpre mais uma vez. Onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher, que viveu aos pés de Jesus, numa espiritualidade saudável, aos pés de Jesus para aprender, aos pés de Jesus para chorar, aos pés de Jesus para agradecer. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher, que fez o que pôde, fez o seu melhor, fez de forma sacrificial, fez apesar das críticas, fez só para agradar a Jesus, fez a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude. Amém.